se você pensa em um dia lutar sandá profissionalmente, você precisa saber quanto que isso custa para que você consiga planejar a sua carreira. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, primeiro curso online sobre sandá no Brasil criado por um medalhista mundial. Um curso focado não em te ensinar a lutar, mas te ensinar a vencer no sandá. Se você quiser conhecer, é só acessar universidadedaespada.com/sandaexpert, o link passando aqui em cima e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo falando que não existe sandá profissional no Brasil. Muita gente pergunta, as pessoas me perguntam com frequência, dá para lutar sandá profissional no Brasil? Quanto que ganha um lutador de sandá? Esse tipo de pergunta de pessoas que pensam se é possível viver viver sendo lutador de sandá. E eu gravei esse vídeo explicando um pouco, falando aí por que não adianta você simplesmente fazer de vez em quando uma luta com premiação em dinheiro, que isso não significa que você está fazendo uma luta profissional. Eu vou deixar esse vídeo passando aqui para que você possa assistir. E esse vídeo aqui agora vai servir para complementar esse assunto e te mostrar o motivo disso, né? Porque não adianta fazer uma luta de vez em quando com bolsa para considerar como luta profissional. Então vamos lá. Você tem que ter uma noção que quando você quer viver como atleta, né, que viver de atleta, quer ser atleta profissionalmente, você tem um custo. Você tem que saber quanto que você custa. Para você fazer um trabalho sério e ter resultados, você vai precisar de vários profissionais trabalhando com você. Você precisa saber quais são eles e quanto isso vai te custar. Então, você tem o seu treinador de sandá. Vamos supor que com isso você gaste, não sei, entre 100 e 200 reais. Você vai precisar também ter um preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo ou psicóloga esportiva. Então você vai precisar de mais 4 profissionais pelo menos para te acompanhar, para fazer o trabalho com você, para que você seja um atleta profissional. Então, vamos supor que, né, você tem lá o seu treinador de sandá, já estabelecemos, enfim, um valor aí de um custo de 100 a 200 reais, entre 100 e 200 reais. Isso vai variar, claro, dependendo de onde você mora e tudo mais. Mas aí você vai pegar um preparador físico e aí você vai gastar pelo menos 200, 300 reais. E isso a gente está falando depende de como vai ser a sua preparação. Se você está em um ambiente que o preparador trabalha com um grupo ou se ele trabalha só com você. Então, dependendo de como é o trabalho, isso vai custar mais barato ou mais caro. Então, vamos colocar um preço a partir de mais ou menos 200 reais. Então, a gente já tem 400. Aí você vai precisar de um acompanhamento nutricional. Vai ter que fazer uma dieta específica para o seu treinamento, para cada fase do seu treinamento. E aí você vai precisar de um profissional para isso. E você deve gastar aí pelo menos 300, 400 reais por mês com esse profissional. Talvez você não precise ir toda semana em determinados períodos, então talvez você acabe gastando um pouco menos, mas vamos colocar aí uns 400 reais. Então aqui a gente já tinha 400, com mais 400 são 800. Aí você vai precisar de fisioterapeuta, seja para se recuperar de lesão, seja para prevenção ou para coisas normais aí do dia a dia do treino, que às vezes você precisa de uma fisioterapia. Então a gente já coloca aí mais 300, 400 reais nessa conta. E aí você vai precisar da preparação psicológica para você aguentar os treinos, aguentar as competições e outras situações aí na vida que não tem nada a ver com esporte, mas que podem afetar o seu desempenho, o seu treino. Então você vai precisar da psicologia. E aí, dificilmente você vai encontrar... Eu acho que você não encontra psicólogo por menos de 100 reais, 120 a sessão. A média deve estar entre 100 e 200. Se você vai uma vez por semana, que é o normal, você deve gastar então
pelo menos mais R$ 400 por mês. Então aqui a gente já tem um custo fixo de aproximadamente R$ 1.500. Mas aí você tem que lembrar que o nutricionista vai te recomendar uma dieta e você vai precisar se alimentar, vai ter um gasto com a sua alimentação. Então a gente já pode colocar no total esses custos fixos em torno aí dos R$ 2.000, R$ 2.300. Vamos colocar aí entre R$ 1.500 e R$ 2.300 essa conta, para a gente ter uma base, uma média. Então esses são os custos fixos. Você vai custar só para treinar por volta aí dos R$ 2.000, R$ 2.300, talvez um pouco menos do que isso. Mas esse é o custo só para você se manter treinando. Mas existem outros custos também que você vai ter porque você precisa morar em algum lugar, né? Você não mora na rua, então se você mora em algum lugar você tem que pagar aluguel, você tem que pagar IPTU, conta de luz, água, telefone, internet para você poder assistir meus vídeos, para você poder acessar o Sanda Expert também. Você precisa da internet, então você precisa pagar todas essas coisas. Vamos lá, um aluguel, dependendo de onde você morar, isso vai para cima ou para baixo. Por exemplo, aqui onde eu moro, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 você acha um lugar bacana para morar. Então é só de aluguel, mais IPTU, vai dar uns R$ 1.500 mais ou menos. Eu vou tomar como base o lugar onde eu moro. Claro, onde você mora vai ser outro custo, mas só para a gente ter uma ideia. Mais luz, água, telefone, tudo isso em torno de R$ 2.000. Então a gente já foi para R$ 4.300 nessa conta. Tá claro que se você morar com outras pessoas, os gastos vão ser menores, você vai diluir, né? Porque vai dividir esses gastos entre mais pessoas, mas vamos imaginar que você more sozinho ou sozinha, então a gente vai ter aí em torno dos R$ 4.000, R$ 4.300, R$ 4.500. Vamos colocar R$ 4.000 tá bom. Então, esses são todos custos fixos, mas você não tem só esses custos. O que mais que você vai precisar? Você, para fazer um exame, para participar de um campeonato, você vai precisar fazer um exame médico, então você vai ter que fazer alguns exames médicos com frequência. Seja para participar da competição, seja porque nutricionista pediu para avaliar, para ver se não tem nada faltando na sua alimentação. Então você vai ter mais esses custos também. Quanto que vai ser aí já não tem como saber. Campeonato vai variar dependendo do campeonato que você for, pode ser que seja um tipo de exame diferente. Por exemplo, campeonato mundial tem eletroencefalograma, eletrocardiograma, exame de pressão. Aqui no Brasil, exame médico normal, só para ver a pressão e mais alguma coisa que eu não lembro, acho. Enfim, então, dependendo do exame que você tem que fazer, vai ser mais caro ou vai ser mais barato. Então não tem como a gente ter uma ideia. Mas você também vai precisar gastar com transporte para as competições, alimentação, estadia, inscrição. Se a competição que você vai não paga esses custos todos, o que é o padrão, geralmente as competições não pagam, então você vai ter que arcar com esses custos também. Então aí já vai subir. Não dá pra gente saber quanto que é por mês, porque depende. Você vai para um campeonato, a gente está aqui no Brasil, vai para um campeonato em outra região, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, se eu for participar de um campeonato em Brasília, no Ceará, o custo vai subindo. Se for aqui dentro de São Paulo, às vezes dá para ir de carro, por exemplo, não precisa pegar um avião, vai ficar mais barato. Mas você vai ter esses custos com frequência, porque você vai participar de várias competições no ano. Então tem que levar isso em conta também. O que mais? Equipamento. Equipamento não é uma coisa que você vai ter que gastar sempre, mas com uma certa frequência você vai ter que trocar uma luva, vai ter que comprar um uniforme, um agasalho, alguma coisa assim. Então isso vai aparecer também, precisa colocar no papel para você ter uma estimativa de quanto você vai gastar com isso, quando. Com isso eu falo equipamento, viagem, essas coisas todas.
Então você tem que ter uma ideia de quando, não só quanto, mas quando você vai gastar para você se planejar com antecedência. Uma dica que eu dou, por exemplo, você participou de um campeonato X, campeonato estadual. Anota em um caderno, em uma planilha no computador, anota em algum lugar quais foram os custos que você teve e quanto que foi. E aí você sabe quando que tem esse campeonato, qual que é a época que tem. Por exemplo, você sabe que esse mesmo campeonato você tem sempre mais ou menos lá no mês de abril ou maio. Então você sabe que abril, maio do ano que vem eu vou ter que gastar mais ou menos tanto. Aí você foi para o Campeonato Brasileiro. Você gastou uma quantia lá, você faz uma estimativa, você já sabe, lá no final do ano, lá no meio do segundo semestre, né, Campeonato Brasileiro de Sandá, da CBKW, tá aí hoje, geralmente na semana do 7 de setembro. Então você sabe que lá no começo de setembro, começo, meio de setembro, você vai ter um gasto próximo daquele que você teve esse ano. Então assim você vai planejando. Que mais? Tem mais coisa para falar aqui. Bom, então vamos supor que você participa de uma competição, que você vai lá e ganha uma bolsa, ou ganha um prêmio lá em dinheiro, R$300 para o campeão, R$500. A gente já viu que os gastos fixos que você vai ter vai girar em torno dos R$4.000 para você poder viver, para você poder ser atleta, e isso para você ter o trabalho completo. Tá? Aí contando que você vai morar em algum lugar, não vai morar na rua. Então, você vai ter uns R$4.000 aí por mês. Você vai lá no campeonato, você ganha R$500 de prêmio, você vai sair com um saldo negativo aí de R$3.500. Sem contar, isso descontando transporte, né, esses custos do campeonato. Porque se for contar, aí você já sai com mais prejuízo ainda. Você vai lá, você tem um custo fixo de R$4.000 por mês, aí você ganha 500, mas para ir para o campeonato você gasta 600, né? Então, mesmo que você ganhe, vamos supor, uma bolsa, vamos chutar um valor mais alto. Imagina que tem uma competição que vai te pagar R$2.000. Bom, já melhorou. Né? O negativo vai ser menor. Né? Agora vamos pegar uma competição aí que já aconteceu, teve lá no Acre, a Jefferson, que foi atleta de seleção. Ele fez um evento lá no Acre que pagou R$10.000. Vamos supor, isso é coisa rara, não tem com frequência no Brasil, mas vamos supor que tenha. Se tiver, você ganha esses R$10.000, por quanto tempo você consegue se manter com eles? Você gasta R$4.000 por mês, 10.000, dá para 2 meses. Vão sobrar R$2.000, provavelmente você vai usar para alguma outra coisa, né? Porque, sei lá, alguma coisa vai fazer com esse dinheiro, não necessariamente você vai guardar para o próximo mês, você pode usar para outra coisa, enfim. Esqueci de custo de transporte no seu dia a dia, você tem que ir para a academia treinar, você tem que fazer suas coisas, se você não morar do lado da academia ou na própria academia, você vai ter um custo para se locomover até lá e para outros lugares na sua cidade, então você vai ter esse custo aí também. Mas continuando, então você ganha uma bolsa de R$10.000, vai conseguir se manter por 2 meses. Só que o ano tem 12. Então você tem mais 10 meses aí que você precisa se manter. E aí como é que você faz? Então não adianta você lutar um evento pago uma vez e falar que lutou num evento profissional. Você precisa lutar com frequência. Se você quiser ser atleta profissional, você tem que lutar frequentemente em eventos pagos. E se você está falando em ser atleta profissional de sandá, então uma hora você vai ter que focar só no sandá, você tem que lutar em eventos pagos de sandá com uma frequência alta para você conseguir se manter como atleta. Isso a gente não tem ainda no Brasil, mas se tivesse, você teria que lutar bastante. Talvez todo final de semana, quase uma vez a cada 2 semanas, você ia ter que estar em um evento pago, lutando em evento pago, para poder se manter como atleta. Bom, mas claro que eu estou falando de um custo alto aqui, e se você estiver lutando, bom, você precisa de uma bolsa que pague todos esses custos, né? Como eu falei, uma bolsa ou um salário que consiga pagar todos esses custos, né? Então, se você não tem,
o que você vai fazer? Você não precisa contratar todos esses profissionais de uma vez. Você começa com pouco, começa pequeno. Então você tem lá o seu treinador de sandá, você vai com isso por enquanto. Entrou um dinheiro, começa a entrar um dinheiro, dá para você ter alguma coisa a mais? Então você vai lá, procura um preparador físico, fica com esses dois. Dá mais um tempo, começou a entrar mais dinheiro, estou lutando mais campeonato, estão me pagando melhor. E aí você vai atrás de um nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Por falar em psicologia, se você precisar de psicologia esportiva, procura Thaís Figueiredo, é uma amiga minha, estudou comigo na Faculdade de Educação Física. Hoje ela é psicóloga, mas ela estudou Educação Física também. E segue o perfil dela no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição, segue que é bem legal, é muito importante, principalmente para você que não sabe, não conhece a necessidade do psicólogo esportivo. Independente se você luta no alto rendimento ou não, é importante. Então, segue lá o perfil dela que tem dicas muito bacanas, vale a pena. E se precisar de psicóloga esportiva, já sabe onde encontrar. Super recomendo a Thaís. Mas continuando, então você vai, conforme vai entrando dinheiro, você vai contratando os profissionais aos poucos. Então você precisa ter noção de todos esses gastos, de todos esses custos, porque enquanto você quer ser atleta profissional, você tem que ter uma balança aí de que entra mais dinheiro do que sai, senão você não vai conseguir se manter. Claro que no começo pode ser que você acabe saindo no negativo, porque aí seria mais ou menos como uma empresa que está começando, você é a sua empresa. Você é uma empresa que está começando e ainda não está dando lucro, então é normal que no começo você ainda tenha que se bancar, né? Por um tempo você tem que se bancar, mas você tem que ter noção desses custos para no longo prazo você conseguir inverter essa balança e sair no positivo, porque senão, se você não levar todos esses custos em conta, você não vai conseguir ser atleta profissional, você não vai conseguir lutar em grandes eventos e ter bons resultados. Então você precisa de tudo isso, você precisa ter o trabalho desses profissionais para que você consiga atingir o nível de sandá que você sonha. E aí, lembrando também que você precisa pagar outros custos da sua vida que não são só do esporte. Então, usa isso para você começar a se planejar, para você começar a calcular os gastos que você tem ao longo do ano com competições e tudo mais. Assim você vai se planejando para encontrar uma maneira de conseguir ser um atleta profissional de sandá. Então é isso, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, clica aqui no meu canto esquerdo para se inscrever no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. Faz isso porque só eu que falo esses assuntos legais aqui. Então você viu como é legal esse assunto aqui, olha só, ninguém falou para você, então se inscreve. Assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você também. Eu nunca sei se é desse lado ou se é desse lado aqui, acho que do meu lado direito. Então assiste os vídeos que eu vou deixar aqui e não se esqueça que se você quiser ter resultados no sandá acima da média, você precisa enxergar a luta como um atleta profissional. Então, acessa o Sandá Expert, participa lá, o link está aqui embaixo na descrição, já falei, universidadedaespada.com/Sandá Expert. Então é isso aí, vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.